Olá, esse é o programa Contraplano. Hoje estamos recebendo Salete Granato, cronista, escritora, poetisa, articulista. Enfim, Salete, você é uma pessoa das letras, da escrita. Bem-vindo ao programa Contraplano. Obrigada, é uma satisfação muito grande ter sido convidada para o programa e é sempre bom falar de literatura. Salete, você transita por vários gêneros, né? A gente falou aí a crônica, o artigo de jornal, a poesia. Existe um gênero que para você é o gênero preferido, que você gosta mais? Sim, eu prefiro as crônicas, né? Porque quando eu tenho a oportunidade de colocar tudo aquilo que eu observei durante o dia e falar de um fato concreto, né? E colocando também na crônica uma visão poética. E isso me agrada muito. Os artigos também. Na verdade, eu gosto muito de escrever artigos e crônicas. E o poema, ele surge, né? O poema, ele não é a todo momento que um poeta ele faz um poema. O poema surge do resultado do seu dia, da madrugada. E quando esse poema ele surge assim, é como se fosse um filho que está nascendo, né? Ele é especial. As pessoas geralmente quando você começou a desenvolver a escrita por um gênero específico, ou por todos esses, ou transitando aí, caminhando, experimentando todas essas expressões? A característica do poeta e do escritor, ela é escrever desde pequeno, né? O poeta, o escritor, ele tem a inspiração, ele tem vontade de colocar no papel tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele vivencia, né? Seja em crônica, seja no poema. O poema é a expressão máxima do sentimento, né? Então, quando a sua alma extravasa todo aquele sentimento, né, por tudo aquilo vivido, ou por ter presenciado uma situação, uma beleza extrema, as obras do Criador, e aí por aí vai. Então, ele extravasa isso. E isso é uma característica desde criança, né? Ele pode dar um espaçamento, ele pode ficar um tempo sem escrever e tal, mas que ele tem necessidade disso, ele não vive sem escrever. Então, essa é a característica principal. Esse salto desse gosto pela escrita, que você fala da infância, até se consolidar hoje como uma autora, como que ocorreu isso? Você tem algum marco que você diz, olha, esse é o meu primeiro trabalho que... Tenho. Eu tenho alguns marcos, 2 marcos, né, na verdade. Em 2000, por volta de 2000, um colega de trabalho me procurou para trouxe uns textos que ele produziu. E aí eu vi os textos, até então não havia mostrado nada para ninguém. E ele mostrou os textos dele e falou, Salete, você gostou? Eu gostei, eu também tenho. Ele falou, deixa eu ver. E no que eu mostrei para ele, ele gostou tanto que ele pediu para levar para casa, né? Mas passou. E em 2008, meu pai faleceu, né? E aí eu fiz uma nota de agradecimento, porque meu pai ele foi pracinha na Segunda Guerra Mundial. E eu fiz uma nota de agradecimento e coloquei no meu trabalho, na copa do meu trabalho, agradecendo os meus colegas. E trabalho que você fez na faculdade, acadêmico? Não. No seu espaço de trabalho? No meu espaço de trabalho, na Câmara Municipal. E eu comecei a ficar surpresa, porque cada hora um chegava e falava, quem escreveu aquilo? De onde você tirou? Né? E, não, isso fui eu. Nossa, mas é muito lindo. Então, e aí, eu falei que foram 2 pontos importantes, 2 marcos, né? Mas na verdade são 3. E aí teve um político que eu acompanhei, né, porque aqui na Câmara Municipal nós acompanhamos toda a trajetória dos políticos da cidade. E teve um que começou a fazer uma campanha diferente. E eu resolvi escrever sobre esse político e essa forma dele fazer a campanha dele. E mandei para o Jornal Diário de Jacareí, né? E esse artigo, ele ficou muito conhecido, inclusive em São José dos Campos e vários outros lugares. E foi aí que tudo começou. Eu comecei a escrever para o jornal, com os artigos, e a partir daí eu não parei mais. Você falou do seu trabalho, Salete. Você é funcionária aqui da Câmara Municipal e aqui você também trabalha com palavra, né? Você também trabalha com escrita. Você trabalha na Atas. Sim. Como é que é esse trabalho e a relação dele com a criação literária? Você consegue encontrar algum elo? Eu costumo dizer que eu já escrevi muitos livros, né? Os livros de atas, posso dizer que 50% das atas do Legislativo de 93 até hoje, eu escrevi esses 50%. Né? Contribuiu muito,
Claro que sim, né? É para que cada vez mais eu me aperfeiçoasse na escrita, porque muitas vezes você tem que consultar, você tem que buscar o significado no vocábulo para poder narrar o que aconteceu na sessão de câmara. E realmente foi muito importante. Sem contar que a maior parte das minhas inspirações para poemas também foram das árvores daqui da Câmara. O poema Folhas Caídas, por exemplo, foi quando eu estava chegando para trabalhar, e eu vi todas aquelas folhas de ipê caídas no chão, e eu fiquei com pena delas. Falei, meu Deus, quantas folhas caídas no chão. E aí surgiu o poema Folhas Caídas. Então até o ambiente, o entorno do seu ambiente também te inspira. Favorece bastante. O que mais te inspira para escrever? Muito as flores, uma paisagem, né? Hoje eu posso dizer que o viveiro municipal é a minha fonte inspiradora. Já foi o Rio Paraíba, continua sendo, mas aqui em Jacareí hoje é o viveiro municipal. É maravilhoso. Você trabalha muito com esses temas da natureza na tua obra, Salete? Eu acho que eu trabalho muito com esse tema e com o amor, né? O amor em todas as suas formas. Eu gosto muito de fazer poemas de amor. A gente está com alguns dos seus livros aqui, né? A gente trouxe aqui para o estúdio. Queria que você falasse, esse aqui é o último, o IP é a Minha Janela, certo? Uhum. São 28 anos de histórias em Jacareí. Esse livro são poemas que eu fiz aqui nesta cidade, contos poéticos, que eu fiz em agradecimento a Jacareí. Eu amo muito Jacareí, né? Jacareí é uma cidade que me oferece muitas coisas, me ofereceu e me oferece muitas coisas, grandes amigos, né? É aqui que eu trabalho, é aqui que eu estou criando meus filhos. Esta é a terceira publicação da autora ao longo da sua carreira. No livro tem 44 poemas, entre poemas e contos poéticos. E a inspiração para este novo livro é quem dá nome para a própria obra. É o ipê que está à minha janela na Câmara Municipal de Jacareí. Eu vi esse ipê ser plantado, crescer, florescer, e aí eu fiz uma analogia desse poema à nossa vida. Que quando nós estamos, são várias fases da nossa vida, mas quando nós estamos totalmente secos e sem nenhuma folha, quando o ipê está assim, aí ele floresce. E na vida tem que ser assim, nos piores momentos que nós temos que florescer. E aí surgiu o poema. O IP A Minha Janela foi lançado na última sexta-feira no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, em Jacareí, e contou com a presença de algumas autoridades. E realmente é com muita honra que nós temos a Salete aqui em Jacareí. É uma pessoa que desponta no meio da cultura aqui em Jacareí, então para a gente é um orgulho. Para nós é um orgulho sim ter Salete como jacarense agora, né? E como a nossa querida poetisa, que cada vez está crescendo mais. É o reconhecimento, ela está provando o amor que ela tem por Jacareí, que ela sempre fala. Sempre ela diz que ela não nasceu aqui, mas que ela ama Jacareí, que ela faz questão de dizer que Jacareí é a Terras Paulista. Agora ela está comprovando no livro. Mais do que uma poeta, é amiga antes de mais nada, né? E ela é uma pessoa muito sensível. E observo pelos trabalhos que ela realiza que ela consegue expor com palavras aquele sentimento que ela tem por Jacareí. Como ela não é de Jacareí, ela passou a ser uma jacareense pelos trabalhos e pelo desempenho que ela tem tido dentro da academia. Cada vez que nós temos um lançamento de um jacareense ou uma pessoa que adotou a nossa cidade como sua, evidentemente a cidade ganha um presente, porque ela se enriquece culturalmente, o que é importante. Por isso, agradeço imensamente a vocês, meus amigos que vieram a este lançamento, porque vocês são as lindas e coloridas borboletas do meu jardim. Inclusive, você já recebeu alguns prêmios. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, apresentasse o IP A Minha Janela, ó, se você puder dar um... Tá aqui, o livro IP A Minha Janela, da Salete Granato. Esse livro, o IP A Minha Janela, são poemas que eu fiz todos aqui na cidade de Jacareí, né? E incluindo o IP A Minha Janela, que é o IP que está aqui, a janela da Câmara Municipal, que foi o poema que me abriu portas, né? Eu costumo dizer que esse poema me levou para a Academia Jacarense de Letras,
né? E Folhas Caídas e vários outros. E eu também gosto de homenagear meus amigos. Então, eu costumo fazer poemas para eles. E aqui tem alguns poemas feitos para algumas amigas que moram aqui na cidade. Então, é um livro totalmente... cujo foco foi Jacareí. Cidade de Jacareí. Cidade de Jacareí. Você recebeu vários prêmios, né? Eu estava dizendo aqui. Prêmio Luso Brasileiro dos Melhores Poetas, por esse poema Folhas Caídas, que você contou agora pra gente, o processo de criação. Você tem 12 moções congratulatórias aqui, da Câmara Municipal, e o Prêmio Literarte, em 2012, pela Guerra na Sombra do Poeta, que é esse livro que está aqui. Esse prêmio, A Guerra na Sombra do Poeta, foi o livro que eu escrevi com as histórias do meu pai, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Participação dele como pracinha, né? Isso, participação dele. Ele foi a guerra, então eu via essas histórias, né, desde criança, assim, eu tinha uma força, digamos, uma força estranha, assim, que eu não podia ver meu pai contando as histórias, que eu sentava para ouvir, eu tinha necessidade de ouvir. Já são crônicas, não são poesias, Não, aqui é ficção. Ficção. Ficção, é um livro de ficção. Então, o que eu fiz? Eu transformei esse soldado, meu pai, num poeta, e o coloquei na guerra, né? Então, aí eu vou narrando o livro e ele vai contando as histórias. Mas, na verdade, eu passo a ilusão de que ele está contando as histórias porque quem está contando sou eu. Então, eu faço o narrador e faço a parte do meu pai, né? Mas aí você tem muito da participação do teu pai aí, muito das memórias dele também. São as memórias do meu pai e são as histórias. Eu fui lembrando das histórias dele e contando. Então, primeiro eu localizo, eu situo o leitor na Segunda Guerra Mundial. Eu coloco o leitor, conto, né, uma sinopse da Segunda Guerra Mundial e depois eu vou contando a história do meu pai na guerra. São vários fatos que ele passou ali, muito solitário, né? Episódios de bomba e domínios de território e tudo. Mas uma visão poética, não é um livro pesado, é um livro que você se emociona quando lê. Você tem essa preocupação, Salete, quando você escreve um livro, você pensa no leitor, quem vai ler teu livro, ou a tua preocupação maior é em colocar para fora o sentimento, o pensamento que você está tendo ali? Ou existe um diálogo entre a tua intenção e um provável leitor que você imagina que vai se deparar com a tua história? Eu tenho algo muito forte quando eu escrevo. Eu penso assim, eu quero passar para o leitor que eu sei o que ele está sentindo. A verdade é essa a minha verdade com relação ao leitor, né? Ao escritor não, ao leitor. Eu quero passar para ele que eu sei o que ele está sentindo e que quero que ele veja nos meus livros, nos meus textos, a sua própria vida. Então, essa é a minha ideia quando eu escrevo, né? E como é que é teu processo criativo? Você tem uma hora para escrever ou no meio você fica escrevendo em papelzinho ao longo do dia, coisas que vão te chegando? É assim, o poema, ele surge a qualquer momento, né? Eu posso estar no trabalho, eu posso estar na rua e vem a ideia do poema e aí eu passo no papel ou simplesmente eu anoto a frase. Você anda com um bloquinho de notas? Ando com um bloquinho de notas. Mas a minha inspiração, principalmente para livros, né, que eu estou escrevendo um livro de crônicas agora, tem uma novela que eu estou escrevendo também, que é um romance. Aí, nesse romance, todas as vilãs que eu já conheci, né, durante a minha vida estão naquela vilã do romance. Estão condensadas em um personagem. Estão condensadas ali naquela personagem. E então, assim, de madrugada, às 4 da manhã, é o meu horário para escrever. Você tem isso, senta ali e você tem uma meta? Ela tem que escrever tanto por dia? Tem dia que não sai? Não, tem dia que não sai. Tem dia que eu estou muito cansada, eu trabalhei muito, um dia exaustivo, aí eu não levanto às 4 da manhã. Mas é mais ou menos um reloginho. Às 4 eu levanto e vou escrever. No caso da ficção, a poesia está mais ligada à tua inspiração, é algo que te toca, te provoca a escrever. Mas no caso da ficção, envolve um trabalho de pesquisa também? Ah, sim. Envolve Tá, mesmo. isso vem antes de começar a escrever ou é paralelo? É paralelo.
né? No caso da Guerra na Sombra do Poeta, muitas cidades que meu pai citou, fatos e tudo, eu fui checar, né? Então, tem que ser. Se você está falando de um fato histórico, você não pode dar uma informação errada, né? Então, se você se predispõe a escrever um livro onde você vai citar verdades, histórias verdadeiras, você tem que ir atrás dos fatos. É uma pesquisa. Como foi o caso da creche, né? Foi meu primeiro livro, Uma Perene Lição de Amor. Isso foi uma obra social, né? Esse livro nunca foi vendido, ele é distribuído. Foram 3.000 exemplares na cidade. Para a creche Cantinho da Providência. Cantinho da Providência. Até eu tenho intenção de fazer a segunda edição desse livro, porque alguns 15 fatos históricos ficaram de fora, né? Um problema daí de impressão e tal. E foi feita uma pesquisa. Então, eu tive o trabalho de pegar todas as atas da creche, fazer o levantamento de todos os fatos históricos, as curiosidades e condensei no livro. Então, tem o trabalho de pesquisa, sim. Foram 50 anos aí da história da creche, foi meu primeiro livro. E também premiado. Não, esse não. Esse aqui foi local, né? Foi aqui. A distribuição lá pela creche mesmo. E como é que é? Bom, você tem toda essa questão de criar, pensar, trabalhar no livro, e aí quando ele está pronto, que é fazer com que esse livro chegue ao leitor. Como é que é esse processo? É muito difícil? O mercado editorial, as leis de incentivo, como é que você se move nesse universo, Salete? Infelizmente, por ser servidora pública, eu não posso participar das leis de incentivo, né? A LIC, por exemplo, não tenho condições de participar. E no caso, esse livro do IP A Minha Janela, que é todo voltado para Jacareí, tinha condições de... Poderia ser um pretendente a LIC, mas eu não posso. Então, o que eu faço? Eu fui buscar uma editora, né, que foi minha editora desde o primeiro, da Guerra na Sombra do Poeta, e depois o IP A Minha Janela, uma editora de São Paulo. Por quê? Eu queria não só uma editora que publicasse o meu livro, como também me colocasse nas feiras, na Bienal, nas feiras literárias, que eu pudesse fazer um lançamento em São Paulo. Esse livro, A Guerra na Sombra do Poeta, eu fiz o lançamento na Livraria Paulista, na Martins Fontes, na Avenida Paulista, né? E uma das curiosidades que eu achei assim, muito interessante que a editora fez, ela colocou A Guerra na Sombra do Poeta ao lado de Steve Jobs. Isso é um marketing assim, muito, né? Na onda do Steve Jobs. Na onda do Steve Jobs, nossa, né? Dá uma visibilidade ali. Dá uma visibilidade. E é isso, eu fui buscar essa editora com preço melhor, parcelamento, o que ela podia me oferecer, convites, marcadores. Quando o escritor procura uma editora, ele deve levar em conta essas coisas também. Não é só publicar o livro e aí fica com o livro na gaveta. Não, você tem que lançar esse livro. E você tem contato com o teu público, com o teu leitor, de alguma maneira, pelas redes sociais? Como? Tenho, eu tenho um site também que eu mantenho, e que é muito, muito acessado por conta das antologias internacionais também. Qual que é o endereço dele? www.saletegranato.prosaverso.net. E escrevo para o Recanto das Letras, um site de escritor, e mantenho nas redes sociais, Facebook, né? Você publica muito texto seu na internet, nesse site ou nos blogs? Eu, às vezes, poemas, né? Depois que o poema foi publicado no meu site ou no Recanto das Letras, aí sim eu divulgo mais, né? Normalmente eu prefiro publicar o poema num livro e depois e os artigos primeiro eu mando para o jornal e depois que saem no jornal, depois de um certo tempo, eu posto no meu site. Então o inédito vai primeiro para o impresso, depois você traz ele para o... Bom, chegamos ao final do primeiro bloco do programa Contraplano, hoje recebendo Salete Granato. Na volta do intervalo, vamos falar um pouco mais sobre a Academia Jacariense de Letras, os projetos futuros da Salete e também um pouco aí algumas dicas para quem quer ser um escritor e mora aqui em Jacareí. Programa Contraplano, até breve.